Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar agora um assunto novo e esse assunto é a função exponencial. Olha só, essa primeira aula será uma revisão, tá? Uma breve revisão acerca da operação de potenciação. Isso porque a potenciação ela será muito utilizada na função exponencial. Então é muito interessante que você acompanhe essa aula, tá? Uma rápida revisão para o bom acompanhamento das aulas de função exponencial. Beleza? Olha só, pessoal, se você gostar do vídeo, clica ali em curtir, tá? Divulgue com seus amigos e inscreva-se no canal. Beleza? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Então vamos lá, revisão de potenciação. Olha só, aqui no item A, nós temos a própria definição da potenciação, tá? Isso quando o nosso expoente aqui, ó, for representado por um número natural. Tudo bem? Olha só, o número A, então, elevado a um número natural, ele é exatamente igual a A vezes A vezes A vezes A, ou seja, a quantidade de fatores iguais a A é exatamente igual ao expoente que nós temos aqui. Então, por exemplo, assim, ó, quando nós tivermos o 2 elevado ao expoente 3, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o 2 vezes o 2 vezes o 2, ou seja, a quantidade de fatores iguais a 2 é exatamente igual ao expoente, ou seja, 3 fatores. E nesse caso, 2 vezes 2 vezes 2, o resultado é 8. Tudo bem? Aqui uma observação. Ó. Quando nós tivermos, por exemplo, o número A elevado ao expoente 0. Pessoal, olha só. A elevado ao expoente 0, isso aqui é exatamente igual a 1, desde que o A, ou seja, essa base aqui, ó, seja um número diferente de 0. Então, qualquer número que não seja o 0 elevado ao expoente 0, o resultado sempre é 1, beleza? Outra coisa, ó, bem simples. A elevado ao expoente 1 é ele mesmo, ok? Então, pessoal, nesse primeiro momento, a gente tratou apenas com a definição da potenciação. Aquele expoente ali, aquele número natural, ele vai indicar quantas vezes o fator que é exatamente igual à base aparecerá. No caso, nós tínhamos ali 2 elevado ao expoente 3. Se o expoente é 3, nós temos que a base 2 será igual a 2 vezes 2 vezes 2. Tudo bem? Ou seja, aparece 3 vezes que é igual ao expoente e o resultado ali deu 8. Tudo bem? Outra coisa importante ali, ó, reparar aquela definição, tá? A elevado ao expoente 0, o resultado é sempre igual a 1, independente do valor que seja o A, desde que o A não seja o número 0. Tudo bem? Vamos continuar agora, pessoal, vendo algumas propriedades da potenciação, ok? Vem comigo aqui, ó. Olha aqui no item B, nós temos uma multiplicação de bases iguais. Olha só, base A. O que acontece? Nós vamos conservar a base e trabalhar com os expoentes. De que forma, Ferreto? A gente vai somar os expoentes, tá? Então, essa propriedade diz assim, ó, a multiplicação de bases iguais, a gente conserva a base e apenas soma os expoentes, tudo bem? Então, por exemplo, se nós tivéssemos o x elevado ao quadrado vezes o x elevado ao expoente 5. Olha só, o que nós temos aqui, ó, é a mesma base x. Então, nessa multiplicação, nós conservamos a base e vamos somar os expoentes. Ou seja, 2 mais 5, a soma, então, aqui deu 7. Tudo bem? Agora, olha o item C aqui. Ó. Nessa propriedade, o que nós temos é uma divisão de bases iguais. Então, nesse caso, nós fizemos o quê? Nós vamos conservar a base e se antes, na multiplicação de bases iguais, a gente somava os expoentes, na divisão de bases iguais, a gente vai subtrair os expoentes. Ou seja, pegamos o expoente do numerador e subtraímos do expoente do denominador. Então, por exemplo, se nós tivéssemos x elevado ao expoente 7 dividido por x elevado ao expoente 5. Olha só, divisão de bases iguais, conserva-se a base e subtrai o expoente. Agora, vamos pegar o expoente do numerador, que é o 7, e subtrair do expoente do denominador, que é o 5. Então, nesse caso, aí nós vamos ter que o x é elevado a 7 menos 5, ficamos com x ao quadrado. Tudo bem? Olha o item D aqui. Ó. Nessa propriedade, o que nós temos aqui é uma potência de uma potência. Reparem que a base A elevado ao expoente m, tudo isso daqui ó, está elevado ao expoente n.
ou seja, está acontecendo uma potência de uma potência. Nesse caso, a gente conserva a base e os dois expoentes eles vão acabar o quê, gente? Se multiplicando, ou seja, fica m vezes n. Tudo bem? Então, se nós tivermos, por exemplo, o 2 elevado na 3 e tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente 4. O que a gente faz? Ó, a gente conserva a base e apenas vamos trabalhar com a multiplicação dos expoentes. Nesse caso, ó, é o 3 vezes o 4, tudo bem? E esse resultado, então, será 2, 3 vezes 4, elevado, então, ao expoente 12. A próxima propriedade fala o seguinte, pessoal, olha só. A gente tem aqui a multiplicação entre dois números e essa multiplicação está elevada ao expoente n, tá? Toda ela é elevada ao expoente n. O que acontece aqui, ó, é como se fosse a propriedade distributiva. Então, nós vamos ter o a elevado ao expoente n e também vamos ter, nesse caso, o b elevado ao expoente n. Ou seja, fica a na n vezes o b na n. Um exemplo, olha só. Se nós tivermos o 2x e tudo isso daqui elevado ao expoente 3. Como é que fica isso daqui, ó? Bom, esse 3 aqui, ó, ele será o expoente do 2 e será o expoente do 3. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter o 2 elevado ao cubo, né? Vezes o x elevado também ao cubo. Ou seja, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Resultado é 8. E nós vamos ter aqui, então, 8x ao cubo. Tudo bem? Agora, nessa próxima propriedade aqui, ó, a situação é a mesma. Só que ao invés de nós termos a multiplicação aqui, nós vamos ter a divisão entre dois números. E essa divisão, ou seja, essa fração, toda ela está elevada ao expoente n que está aqui fora. Ou seja, o n, ó, ele será expoente tanto do a, como também será o expoente do b. Ficamos, então, com a elevado na n dividido por b elevado na n. Aqui é bem fácil nós formularmos um exemplo. Ó. Por exemplo, 3 meios, tudo isso daqui elevado ao quadrado, é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado ao quadrado. Ora, o 3 ao quadrado é 9 e o 2 ao quadrado é 4. Tudo bem? Vamos à próxima propriedade, que é o inverso de um número. Olha só, aqui nós temos a base a e ela está elevada a um expoente que é um valor negativo. Nesse caso, pessoal, nós vamos fazer o inverso deste a elevado na n, ou seja, fica 1 sobre o a elevado na n. Então, o a elevado na n veio aqui no denominador. Uma situação bem importante, uma observação, na verdade, é que essa base ela não pode ser zero, tá? Ela deve ser diferente de zero, já que 1 dividido por zero, isso aqui não existe na matemática. Então, por exemplo, olha só, por exemplo, o número 2 elevado ao expoente menos o 3. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre, agora esse 2 na menos 3 desce. Só que o expoente não é mais o menos 3. O expoente agora é o 3 positivo. Tá? E isso daqui será, então, 1 dividido 2 ao cubo. A gente sabe que o resultado, então, é 8. Tudo bem? Outra coisa, pessoal, por exemplo, se nós tivermos o 2 dividido por x na menos 4. Olha só, reparem que nós temos aqui no denominador um expoente negativo, nesse caso, o menos 4. O que acontece? Esse expoente negativo faz a inversão, só que nesse caso, ao invés de descer, ele vai subir, ou seja, ocupará o numerador. Ou seja, nós vamos ter ali o 2, tudo bem? Só que agora multiplicado por x elevado ao expoente 4 positivo, ok? Olha o item H aqui, ó. Nós temos mais um exemplo no caso de um expoente negativo. Agora, nós temos aqui uma fração com expoente negativo e esse expoente negativo virando um valor positivo ali, ó, faz o quê? Faz a fração inverter-se, ou seja, trocamos o A pelo B e o B pelo A, ou seja, inverte-se a fração e o expoente troca de sinal aqui. Tudo bem? Então, olha só um exemplo. Se nós tivermos 2 terços e tudo isso daqui, ó, elevado na menos k, por exemplo, né? Isso daqui, ó, pessoal, nada mais é do que o seguinte. Se nós transformarmos o expoente aqui, trocando o sinal, deixando ele k positivo, acontece aqui uma inversão na base, ou seja, o 3 vai para o numerador e o 2 vai para o denominador. Tudo bem? Agora, olha o item I aqui, ó, é a nossa última propriedade. Nesse caso, nós temos aqui o expoente fracionário. Pessoal, o que está acontecendo aqui? Ó?
Primeira coisa, ó, o denominador do expoente, ele vira o índice da raiz, tudo bem? Ou seja, nós vamos transformar isso daqui em uma raiz. Nesse caso, o denominador virou o índice. Ferreto, e o que continua dentro da raiz? Ou seja, o que forma ali o nosso radicando? A base A elevado ao expoente m. Tudo bem? Olha só, vamos fazer um exemplo acerca disso daí. Imagina o 3 elevado ao expoente 5 quartos. Bom, o que está acontecendo aqui? Ó? Nós temos aqui um expoente fracionário e o denominador desse expoente, como eu falei, né? Ele será o índice da raiz. Então, o denominador aqui é 4, o índice da raiz é 4. Bom, o que sobra então aqui para o radicando? Nós vamos ter a base 3 elevado ao expoente 5. Então, aqui, ó, 3 elevado ao expoente 5. Até aqui tudo bem? Agora, olha só. Nós podemos arrumar isso daqui um pouquinho da seguinte maneira. Essa raiz quarta ela pode ser reescrita como sendo 3 elevado na 4 vezes o 3 elevado na 1. Ferreto, não entendi isso daí. Pessoal, aqui eu desmembrei aquele 3 elevado ao expoente 5. O que eu fiz? Eu separei em bases iguais, onde uma base tem expoente 4 e a outra base tem expoente 1. Lembra que a gente viu uma propriedade ali, ó, que multiplicação de bases iguais, nós conservamos a base e somamos os expoentes? Olha só, conservando a base 3, nós vamos ter 3 elevado à soma dos expoentes. 4 mais 1, 5 que é lá. Então, eu só abri, né? Eu separei aquele 3 na 5. Agora, Ferreto, por que tu fez isso? Vem comigo aqui que eu vou explicar, olha só. Dessa maneira, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, separar isso aqui em duas raízes quartas, ó. Raiz quarta de 3 elevado na 4, multiplicado por raiz quarta de quanto? 3 elevado na 1, ou seja, o 3. Nessa primeira raiz aqui, ó, nós podemos simplificar esse 4 com esse 4, desde que peguemos o módulo desse 3. Pessoal, módulo de 3, o resultado é o próprio 3. E a raiz quarta de 3, aí não tem o que fazer, né? Isso aqui é a raiz índice 4 do número 3. Tudo bem? Pessoal, até esse momento, nós vimos algumas importantes propriedades, então, acerca da potenciação. Vamos ver agora como é que números muito grandes ou números muito pequenos, tá? Com várias casas decimais, eles podem ser escritos em forma de potência, ou seja, simplificando a maneira de escrevê-los. Ok? Vem comigo aqui, ó. Olha só, pessoal, nesse item A, nós temos esse número aqui, ó, bem grande, tá? Se nós separarmos aqui ó, de 3 em 3, nós vamos ver que esse número aqui ó, nada mais é do que o número 10 milhões. Como é que nós podemos escrever esse número 10 milhões em forma de potência? Da seguinte maneira, ó, coloca aqui o 10, tá? E vamos apenas contar a quantidade de zeros, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 10 milhões é a mesma coisa que 10 elevado ao expoente 7. Ok? Agora, por exemplo, esse número grande aqui. Ó. Como é que eu posso escrevê-lo na forma de potência? Pega esse 37 que está aqui, ó, ou seja, o 37 vezes o 10. Vamos contar os zeros, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, 37 vezes 10 elevado na 9. Beleza? Agora, para números decimais, olha só, nós temos o item C aqui ó, escrito 0,1. Pessoal, 0,1 é a mesma coisa que 10, ok? Conta quantas casas decimais? Uma casa decimal, então é 10 elevado na menos 1, beleza? Agora, no item D aqui, nós vamos ter duas casas decimais. Então, nesse caso, será 10 elevado na menos o 2, ok? Ferreto, agora entendi. Então, significa que nós temos ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, esse número aqui é a mesma coisa que 10 na menos o 6. Meu amigo, cuidado é o seguinte, ó. Nós temos aqui no último algarismo o número 5. Então, não esqueça, ó, isso aqui é a mesma coisa que 5 vezes o 10 na menos 6. Tudo bem? Beleza, então, pessoal, repararam o seguinte, ó, números demasiadamente grandes ou também demasiadamente pequenos, com diversas casas decimais, podem ser facilmente escritos em forma de potência.
Beleza? Pessoal, o próximo passo agora, vamos resolver alguns exercícios, tá? Para nós recordarmos as potências e ver como é que a potenciação aparece em algumas questões. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Olha só, vamos fazer aqui, ó, primeiramente este item A. Diz assim, ó, calcule ou simplifique as expressões abaixo. Aqui nós temos uma expressão numérica, tá? Porque só temos números. Como é que isso daqui pode ser simplificado? Olha só, nós temos aqui uma fração, vamos passar um traço aqui assim já, tudo bem? E nós temos aqui no numerador, ó, o 2 elevado ao expoente menos 1. Pessoal, expoente negativo, ó, faz o quê? Ó? A inversão da base. Então, 2 elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 2. Tudo bem? Isso aqui está sendo somado com 2 elevado ao expoente zero, e 2 na zero a gente viu que é 1. E no denominador nós temos a mesma coisa aqui, ó. O 4 elevado ao expoente menos 1, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 4 elevado ao expoente 1 positivo, ou seja, 4. Agora aqui, ó, repare que no numerador nós temos ali, ó, 1 meio somado com 1. Pessoal, aqui nós podemos resolver utilizando o mínimo múltiplo comum ou simplesmente essa jogadinha, esse macete aqui, ó. Esse denominador aqui, ó, irá multiplicar aquele número inteiro ali, ó, tudo bem? Irá fazer uma multiplicação e o resultado nós vamos somar com este numerador aqui, tudo bem? Então, primeiro nós multiplicamos e depois nós somamos. Vamos lá? Olha só, 2 vezes 1 dá 2. 2 somado com este 1 fica, então, 3. E o denominador, Ferreto, fica exatamente igual a 2 que está aqui, ok? E o denominador aqui nós temos o 1 dividido pelo 4, ok? Agora é o seguinte, como é que resolve isso daqui, Ferreto? Pessoal, isso aqui é uma divisão de frações. Como é que a gente resolve uma divisão de frações? A gente conserva o numerador, que nesse caso é o 3 meios, e vamos multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, multiplicamos por 4 dividido por 1. Este 1 aqui nem é necessário colocar aqui, tudo bem? Agora, como nós temos aqui uma multiplicação, nós podemos dividir esse 4 por esse 2, ou seja, 4 dividido por 2, o resultado é 2. E ficamos, então, com 3 vezes o 2 que sobrou aqui, 3 vezes 2, o resultado é 6, ok? Agora, aqui no item B, repare que novamente nós temos uma fração, então vamos passar um traço aqui, ó, tá? E nós vamos ter o seguinte, ó, nós temos o menos 2 elevado ao expoente 4. Agora, cuidado aqui assim, ó. Repare que não é o menos 2 que está elevado ao expoente 4, e sim somente esse 2 aqui. Então, esse negativo aqui, ó, não importa, pessoal, ele nem entra nessa confusão aqui do expoente. Então, vamos deixar aqui o negativo fora. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. O resultado é 16, ok? Somado, agora olha só, nós temos o menos 3, todo ele elevado ao quadrado. Pessoal, o menos 3 elevado ao quadrado, isso aqui é menos 3 vezes o menos 3. Ou seja, o resultado é 9 positivo. Tudo bem? E nós temos aqui o 15 elevado ao expoente zero. Pessoal, número elevado ao expoente zero, o resultado é 1, desde que o número na base aqui não seja o zero, né? Olha o denominador, nós temos o menos 2 ao quadrado, então o negativo fica fora da situação aqui, e o 2 elevado ao quadrado é 4. Tudo bem? Agora nós temos uma fração elevada ao expoente negativo. Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar aqui o expoente positivo, ou seja, troca o sinal do expoente, só que daí nós invertemos a base. A base era 1 sobre 3, ficou simplesmente 3 dividido por 1. Deixa somente o 3, tá? E esse 3, então, ele está elevado ao 2, agora o 2 positivo. Tudo bem? Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa que o seguinte. Olha só, menos 16 somado com 9, isso aqui dá menos 7. Menos 7 com mais 1, isso dá menos o 6. Agora, no denominador, nós vamos ter o menos o 4, somado com 3 ao quadrado é 9. Ou seja, nós vamos ter o menos o 6 dividido. Menos 4 com mais 9, o resultado aqui, então, será menos 6 quintos. Ok? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos ao item C. Olha o que nós temos aqui, ó, essa multiplicação. Pessoal, nós podemos reescrever essa multiplicação da seguinte maneira, ó, fazer aqui embaixo. É a mesma coisa que o 5 vezes o 4 vezes o 10 elevado ao expoente 8 vezes o 10 elevado ao expoente
menos 3, tá? Isso só por didática, tá, pessoal? 5 vezes o 4, a gente sabe que o resultado é 20. Agora, nós temos aqui ó, uma multiplicação ó, de bases iguais. Como é que a gente faz mesmo? A gente conserva a base, que é o 10, e vamos somar os expoentes. Ou seja, o 8 somado com o menos 3, o resultado aqui é 5, ok? E o seguinte, pessoal, o 20 eu posso reescrevê-lo como sendo 2 vezes o 10. E nós temos aqui o 10 elevado ao expoente 5. Reparem que, novamente, aqui nós temos uma multiplicação de bases iguais. Então, o que a gente faz? Ó? A gente vai conservar a base, que no caso é o 10, e vamos somar os expoentes. Como aqui não aparece nada, o expoente é 1, então 1 mais 5, ficamos com o expoente 6 aqui e temos aqui a nossa resposta. Beleza, pessoal? Olha aqui o item D. Nós temos essa raiz aqui, onde o índice é o 2/3. E aqui nós temos o 4/3 como sendo o expoente do 5. Então, como é que a gente faz? Ó? Nós vamos ter o 5, tá? E o índice será o denominador do expoente, ou seja, o 2/3 fica aqui assim, e o 4/3 será o numerador. Tudo bem? Isso daqui ó, é a mesma coisa que o 5, olha só, divisão de frações, a gente conserva o numerador, que é o 4/3, e multiplicamos pelo inverso do denominador, ou seja, 3/2, ok? Olha só, esse 3 com esse 3 podemos cortar, e nós vamos ficar então que 4 dividido por 2, o resultado é 2. Ficamos, então, com 5 elevado ao expoente 2, ou seja, 5 ao quadrado, e o resultado é 25, ok? Olha aqui o item E, pessoal. Nós temos aqui uma fração, então, novamente, vamos colocar aqui um tracinho, tá? E nós temos aqui o 3 na menos 1. Pessoal, vamos fazer, então, o inverso do 3. Ficamos com 1/3, ok? Aqui nós vamos ter o inverso do 5, ou seja, ficamos com mais 1/5, e no denominador nós vamos ter o inverso do 2, ou seja, 1/2. Agora, repare o seguinte, ó, pessoal, no numerador, o que nós temos ali é uma soma de frações de bases diferentes. Então, você pode fazer isso aqui por mínimo múltiplo comum ou, se não, da seguinte maneira. Olha só, quando você for somar ou subtrair frações de denominadores diferentes, você pode simplesmente fazer isso daqui, ó, pessoal, ó. Multiplique os denominadores, ou seja, 3 vezes 5, vamos colocar aqui o 15, tudo bem? Agora, nós fizemos uma multiplicação nesse sentido aqui, ó. 5 vezes 1, o resultado é 5. Depois, nós vamos fazer uma multiplicação nesse sentido aqui, ó, que é 3 vezes 1, o resultado é 3. E vamos colocar o sinal que está aqui, ó, ou seja, positivo ali, ok? E o denominador, nós temos aqui o 1/2. Agora, olha só, vamos continuar aqui embaixo. Nós vamos ter ali ó, no numerador 5 mais 3, que dá 8, ou seja, 8 dividido por 15, né? E no denominador nós vamos ter 1/2. Nesse caso, ó, divisão de frações, vamos conservar o numerador, ou seja, 8 sobre 15, e vamos multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, 2 sobre 1, ou simplesmente o 2. Nesse caso aqui, vamos ter 2 vezes 8 é 16, dividido pelo 15, ok? Agora, repara o item F aqui. Nós temos uma multiplicação e toda essa multiplicação está elevado ao expoente 3. Então, esse expoente ele será expoente de cada um desses fatores aqui. Tudo bem? Olha só, primeiramente, o 2 será elevado ao expoente 3, depois o x será elevado ao expoente 3, depois o y ao quadrado, tá? Todo ele será elevado ao expoente 3, ok? Olha só, 2 elevado ao expoente 3, 8, vezes o x elevado ao expoente 3. Agora, o que acontece aqui, ó, nós temos ali a potência de potência, ou seja, esse 2 e esse 3, eles vão se multiplicar. Então, nós vamos ter aqui ó, o y elevado na 2 vezes 3, o y na sexta, ok? E vamos finalizar, pessoal, aqui na letra G, que diz o seguinte, olha só, nós temos essa fração aqui, tudo isso elevado ao expoente menos 3.
Primeiramente, o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso, então, inverter essa fração e deixar o expoente aqui 3 positivo. Mas eu não vou fazer isso, tá? Isso porque tem outras maneiras que a gente pode fazer essa questão. Primeiramente, ó, eu vou simplificar esse 16 dividido por este menos 8, tá? Fazendo por partes aqui, ó. Então, 16 dividido por menos 8, o resultado é menos o 2. Ok? Agora, nós temos o a dividido por a ao quadrado. Pessoal, divisão de bases iguais, o que a gente faz? A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui em cima o expoente é 1, então ficou 1 menos o 2. Ficamos aqui, ó, 1 menos o 2. Ok? Em relação ao b, nós temos que b na 4 está sendo dividido por b na 7. Ou seja, vamos conservar a base b e subtrair os expoentes. O 4, então, menos o expoente do denominador, que é o 7. E lembra, ó, tudo isso daqui, ó, está elevado ao expoente menos o 3. Ok? Agora, olha só, nós vamos ter, então, que menos o 2, tá? Multiplicado por a elevado na 1 menos 2, fica a elevado na menos 1. Vezes o b, 4 menos o 7, fica, então, b elevado na menos o 3. Então, tudo isso daqui, novamente, elevado ao expoente menos o 3. Olha só, nós temos aqui, então, menos 2, ok? Dividido. Agora, a na menos 1 desce para o denominador, ou seja, fica a elevado na 1, ou simplesmente o a. O b elevado na menos 3, então, o b na 3 desce para o denominador, nós vamos ter aqui o b elevado na 3 positivo. E tudo isso daqui, ó, está sendo elevado na menos o 3. Somente agora eu vou abordar este menos 3 aqui como expoente. O que acontece, pessoal? Vamos transformar esse menos 3 aqui em valor positivo, só que a base aqui irá inverter-se, ou seja, o ab ao cubo vai para o numerador, né? Nós vamos ter aqui, ó, ab ao cubo, dividido, esse menos 2 vem para o denominador que está aqui, e nós vamos ter o expoente como sendo o 3 positivo agora, tá? Agora, pessoal, repara o seguinte, esse 3 aqui, ó, é expoente de todos esses fatores, ou seja, nós vamos ter o a elevado ao expoente 3, nós vamos ter o b ao cubo, todo ele elevado ao expoente 3, e nós vamos ter aqui, ó, o menos 2, todo ele elevado ao expoente 3, ok? Aqui nós vamos ficar com a ao cubo, tudo bem? B elevado ao cubo vezes 3. Aqui, pessoal, irá o quê? Se multiplicar. Então, fica 3 vezes 3. B elevado ao expoente 9. E tudo isso dividido, menos 2 elevado ao cubo. Pessoal, olha só, um número negativo elevado ao expoente ímpar continua negativo, tá? Se fosse elevado ao expoente par, isso daqui ficaria positivo. Então, nós vamos ter negativo, 2 elevado ao cubo, isso daqui é 8. Aí, pessoal, esse negativo que está aqui embaixo, ó, tanto faz deixá-lo aqui embaixo, colocá-lo no meio da fração ou colocar na parte do numerador. Então, ficará menos, tá? Vamos deixar o menos ali na frente da fração. Fica a elevado ao cubo, o b elevado ao expoente 9 e o denominador igual a 8. Certo, então, pessoal, revisamos as principais propriedades da potenciação e isso tudo vai te ajudar bastante no entendimento da função exponencial, que é assunto aí da próxima aula. Beleza? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em curtir, divulgue com os amigos, faça comentários e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Um abraço e até mais!